Uma pessoa, por exemplo, no trânsito, ela está dirigindo lá o automóvel dela. Aí vem um ônibus, imagina esse cenário numa grande metrópole. Vem um ônibus e dá uma fechada nesse condutor do automóvel. O condutor, embora não expresse uma reação, vamos dizer assim, onde fisicamente você veja, ele pensa mal daquele motorista do ônibus. Logo, ele está mandando as energias dele, né? Os pensamentos e os sentimentos da gente vão para as nossas energias. E aquelas energias vão lá para o motorista. Supondo que esse motorista do ônibus esteja com pouca autodefesa energética e ele mais tarde aí, aquele processo ou desestabiliza e ele vem a provocar um acidente, a minha pergunta é: qual é a responsabilidade do condutor que emitiu esses pensenes? Legal isso. É bem interessante, é do dia a dia mesmo, né? É uma coisa interessante isso. Lembra que a gente falou ainda agora sobre essa questão de ficar refletindo, né? Porque a cosmoética é reflexão sobre a moral cósmica. É interessante que essa frase do professor Valdo, quando ele defende cosmoética, ela aparentemente é simples, mas é de uma complexidade enorme. Por quê? Porque ela exige que você tenha bem claro para você os seus valores evolutivos. A gente está falando de cosmoética, a gente não está falando mais de ética da interfiscalidade. Então, veja, se um dos meus valores, vamos dizer que um dos meus valores evolutivos, por que é valor evolutivo? Porque ele, de alguma maneira, ele dinamiza, otimiza, acelera a sua evolução. Não é só um valor, por exemplo, dinheiro é um valor. Você não pode descartar. Família é um valor. Beleza. Tá, mas quais são os valores que você pode usar para otimizar a sua programação existencial aqui na intrafiscalidade? Otimizar seu processo evolutivo. Você está aqui, mas você pode acelerar isso. Não precisa esperar. Agora, quando eu chegar lá na intenção, eu vou acelerar um pouquinho. Não, acelera aqui. É aquilo que a Adriana falou. A gente aqui tem oportunidade de desfazer determinadas coisas. Então, veja, se eu exercito isso o tempo todo, eu crio esse hábito. Isso é um hábito. A gente chama lá no cosmoética de neo-hábitos evolutivos. Você precisa criar esse hábito. Porque não é... Se você... É igual EV, né? Você não... a pessoa, quando está numa situação delicada, ela fala assim, agora eu vou fazer EV. Ela não consegue. Por quê? Porque ela não criou uma rede sináptica e parasináptica de instalar EV. Ela não vai conseguir. Ela vai mexer um pouquinho com a energia e, sabe, não sai dali. Se você criou o hábito de refletir o tempo todo, na hora em que você é fechado por esse ônibus, por exemplo, você pode até pensar mal. Na hora, você pensou, né? Se você já tem aquilo trabalhado, de repente você não vai pensar. Tá? Tem que lembrar daquele acidente que o professor Valdo teve, né? E ele ainda quis ajudar a pessoa, ainda pagou lá o conserto. Então, veja, se você já tem o hábito de, na hora que vem aquele penselho, você automaticamente já reflete. Peraí. Um dos meus valores evolutivos é interassistência. Vamos colocar interassistência, porque a interassistencialidade é uma coisa bem interessante, sabe, Eduardo? A gente, no nosso curso, eu vou fazer um parênteses aqui, estou abrindo um texto, né, que é assim, vamos lá, diz aí quais são os seus valores. Aí a pessoa fala lá no curso, um dos meus valores evolutivos é a interassistencialidade. Beleza. E o seu? O meu também é interassistencialidade. E o seu? Não, o meu é um pouquinho além, o meu é altruísmo. Eu falei, poxa, que coisa boa, todo mundo ajuda todo mundo. E aí você agora... Pensa em 10 condutas que você realizou na última semana relacionadas a esse seu valor evolutivo. Aí ele começa. Conduta número 1, dei água pro meu gato. Beleza? Conduta número 2, dei comida pro meu gato. Beleza? Número 3, dei água pro meu gato. Peraí. Número 4, eu só cuidei do meu gato. Então, assim, ele está pedindo 10 condutas que eu realmente realizei na última semana que estão relacionadas ao meu valor evolutivo, que é a interassistencialidade. Cara, não consigo pensar. Então, veja, um valor evolutivo, a gente está falando de valor ideal, é valor real. Existe aquele valor que você idealiza, que é o ideal, e o valor que ele é real, que você já realiza no dia a dia. Então, muitas vezes a pessoa tem como valor a interassistencialidade, e no momento desse cara fechada, na hora ela pensa mal da pessoa. Ela nem para pensar assim, poxa, o que será que houve com ele na hora? O que será que houve com ele na hora? Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Sabe aquela brincadeira, né, no colégio, que a criança pega a cadeira e ela começa a balançar a cadeira assim? E tem uma hora que ela vai, quase vai, cai, e de repente ela cai?
Isso aconteceu quando eu estava lá no primário e um colega nosso caiu. Na hora que ele caiu, enquanto a turma toda estava rindo, que essa é a reação normal, eu estava lá do lado tentando levantar o garoto. Então, veja, o tipo de reação que você tem na hora, ele vai mostrar muito dos valores que você tem. E é interessante que na hora que a pessoa é fechada, se ela pensar, opa, peraí, se ela tentar entender o que houve com aquele motorista, que levou aquele motorista a fechá-lo, e na hora de esterilizar uma energia, um PCN positivo para ele, veja, ela está colocando em prática o valor dela. Agora, o caso que você falou, ela pensionizou mal, esterilizou aquela energia, né, para a pessoa. Se na hora não, depois, lembra que nós falamos da reflexão após a conduta? Se ela, depois daquela conduta, ela pensar assim, poxa vida, eu acabei pensando mal daquele motorista. Às vezes até ela descobriu que não era para pensar mal, que o cara não fez aquilo de propósito, mas ela pensou mal. E ela volta e agora fala assim, agora eu vou esterilizar umas energias positivas para ele. Pedir desculpa, esterilizar uma energia assistencial para que ele se resolva, ou que tudo resolva na vida dele, para eu contrabalancear aquela energia negativa que eu esterilizei através da minha pensenização. Então, veja, agora, se ela não exercita a cosmoética e não reflete em momento nenhum, ela tem um agravante aí. Porque ela sabe que isso existe. Viu, professor? E ainda, se houve um acidente, por exemplo, em função desse desequilíbrio que ela gerou, ela tem responsabilidade indireta, porque ela fez o PNCN e desequilibrou o motorista, entendeu? O processo do alcance. Criou uma interpretação grupo kármica com aquela consciência. Com certeza ela tem algum grau de comprometimento, tá? Aí, a professora Carla Uma é nossa especialista em contingenciamentos e paracontingenciamentos. Então, assim, até onde a nossa lucidez, onde a gente alcança na análise, né, complementando o que o Regis está falando, tem alguma situação que ela está, porque ela ficou envolvida ali, tá certo? Agora, o grau de agravante, de responsabilidade, de comprometimento, só com uma cosmovisão, por isso que aí é a cosmoética com C grandão, né? Sim. Só com o evoluciólogo avaliando, porque eu não sei se ela era totalmente ignorante em termos de assimilação e tinha uma consciência assediadora na hora, entendeu? Então, assim, complementando o que o Regis falou, porque o Regis trouxe para a parapedagogia, nós intermissivistas que estamos estudando, já achamos que faz sentido os pilares do paradigma consciencial. Aí é uma análise. A outra análise é uma pessoa que não tem esse conhecimento nenhum, né? Uma terceira análise, nós intermissivistas, conhecimento, isso tudo, parará, mas não tínhamos competência para, né, desassediar um assediador entrando de gaiato, né? A gradação, ela vai variar. Então, assim, eu não julgo ninguém, né, sem ter cosmovisão de contingenciamento. Eu coloco tudo como hipótese. Agora, no meu caso, na autoanálise, por isso que entra aquele princípio da autoimperdoabilidade, né, do trabalho da incorruptibilidade. Aí a conversa é diferente, né? Agora, quem quiser mais esse assunto, só para dar uma dica de leitura, tem um verbete do professor Valdo na Enciclopédia da Conscienciologia, que o título é Paracriminologia. A especialidade é Parapatologia. É show de bola para a gente ali se auto-enquadrar e fazer as reciclagens. Porque um item lá que ele coloca é isso que o Regson falou. Se você ainda pensa mal de alguém, você está ainda na paracriminologia, né? Na qualquer gradação. Então, é bem bacana esse verbete para ajudar na reeducação aí das condutas, na reciclagem, sabe? Ele coloca jeitinho lá, sabe, Eduardo? Você falou aí no início, então vale a pena. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!